Olá, olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta hoje com o nosso 7º encontro do nosso curso Começando do Zero, parte geral. Hoje, dando continuidade às questões relacionadas ao princípio da boa-fé. Na aula passada, nós começamos a análise aí da interpretação do negócio jurídico, não é verdade? E eu tratava da regra de ouro, da regra principal, aquela regra que contamina todo e qualquer negócio, que é justamente a nossa queridíssima boa-fé. E nós vimos na aula passada que a boa-fé é uma expressão genérica, na verdade é um grande gênero, que se subdivide em boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Vimos que o Código Civil Brasileiro, no que diz respeito ao tema negócios jurídicos, abraça a boa-fé objetiva, uma boa-fé comportamental, uma boa-fé exterior, uma boa-fé que vem lá do direito alemão. Mencionei ainda que esta boa-fé objetiva, como bem coloca a professora Judite Martins Costa, lá com base no direito alemão, que esta boa-fé objetiva ela tem funções, que ela tem, em verdade, 3 funções específicas, principais, importantes, que sempre são recordadas em provas e em livros dedicados ao tema. As 3 funções, volta comigo na tela, são as seguintes: função interpretativa, função integrativa e função restritiva, também chamada de limitadora. Função interpretativa, função integrativa e a função restritiva, também chamada de limitadora. São aí as 3 funções relacionadas à nossa boa-fé objetiva. No dia de hoje, como eu havia prometido no nosso último encontro, eu irei retomar a partir daí, tá? Vou retomar tratando das funções da boa-fé e vou começar da nossa queridíssima, olha na sua tela, queridíssima função interpretativa, que tem notícia no Código Civil, artigo 113, e tem notícia também na doutrina enunciado 27 do CJF. Então, inicio com a nossa função interpretativa, artigo 113 do Código Civil, enunciado 27 do Conselho da Justiça Federal. Ok, o que é a função interpretativa da boa-fé? De acordo com a função interpretativa da boa-fé, os negócios, eles devem ser interpretados, significados e executados de acordo com a boa-fé. Então, o negócio ele deve ser interpretado, o negócio ele deve ser significado, bem como executado de acordo com a boa-fé. O próprio artigo 113, agora sim, o próprio artigo 113 do Código Civil nos informa que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Usos aqui, você já sabe, né? Você entende como costumes, interpretados conforme a boa-fé e os usos do local de sua celebração, que são os costumes. Então, a boa-fé, ela servirá como vetor interpretativo do negócio jurídico. Este negócio ele deve ser interpretado, ele deve ser lido, significado de acordo com a ética, de acordo com a boa-fé. Obviamente que a ética, ela não habita apenas o direito civil, né? Não. A ética, ela não habita apenas o direito civil, a ética não habita apenas o direito. Neste cenário, vem comigo na tela novamente, o enunciado 27 do Conselho da Justiça Federal nos informa que a interpretação da cláusula geral da boa-fé deve-se levar em conta o sistema do Código Civil e as conexões sistemáticas com outros estatutos normativos e fatores metajurídicos. Então, conexões sistemáticas, eu dizia, com outros estatutos normativos e fatores
metajurídicos. Está lá no enunciado número 27 do Conselho da Justiça Federal. Enunciado 27 do nosso queridíssimo CJF. Obviamente, eu dizia, a ética ela não diz respeito apenas ao direito civil, a ética não diz respeito apenas ao direito. Não. A ética habita a filosofia, a ética habita a sociologia, a ética habita a vida. Logo, claro. Então, nós deveríamos, ao interpretar o negócio, levar em conta fatores do Código Civil, mas também de outros diplomas legislativos e até mesmo fatores metajurídicos, obviamente. Então esta é a primeira função, função interpretativa da boa-fé. Avanço a segunda função, entrando na sua tela, que é a função integrativa. Função integrativa, que decorre do artigo 422 do Código Civil, e tem notícia doutrinária no enunciado 24 do Conselho da Justiça Federal. Então, artigo 422 do Código Civil e enunciado, eu dizia, 24 do CJF, do Conselho da Justiça Federal. É a nossa função integrativa. E o que é que quer dizer esta função integrativa? A função integrativa trabalha com a ideia de que em todo negócio jurídico, há deveres que são deveres anexos. Então, todo negócio jurídico tem deveres que são deveres anexos. Os deveres anexos também são chamados de deveres implícitos. Então, anexos, implícitos, alguns autores chamam como deveres de conduta, então anexo, implícito, de conduta, alguns autores denominam como satelitários, quantas expressões, né? Mas tudo para dizer a mesma coisa, então anexo, implícito, de conduta, satelitário, enfim, eu dizia, são deveres que habitam o negócio jurídico e decorrem da boa-fé. São deveres que habitam o negócio e decorrem da boa-fé. Estes deveres estarão presentes no negócio jurídico, ainda que não haja uma cláusula expressa no negócio. Ainda que o negócio não mencione acerca deste dever, por ser este dever anexo, ele estará lá, implícito no negócio, ele estará lá dentro do negócio jurídico. Ainda, eu dizia, que aquele negócio não mencione este dever. Vou dar um exemplo com o dever anexo, que é o dever anexo mais famoso no nosso país. Há vários julgados já do STJ abraçando este dever anexo, que é justamente o dever de informação. Ainda que você tenha um contrato e que no seu contrato não haja uma única linha acerca do dever de informação, este dever de informação é anexo. Este dever de informação, eu dizia, ele é anexo. Ele é anexo, ele é implícito, ele está lá dentro do contrato. Então ele é anexo, ele é implícito, ele está lá dentro do contrato, ainda que o meu contrato não traga uma linha falando, regulando acerca do dever de informação, esse dever de informação estará lá, porque é um dever anexo, implícito, de conduta, decorrerá de toda e qualquer relação obrigacional. Ele decorre de toda e qualquer relação, eu dizia, obrigacional. Perfeito? Luciano, além do dever de informação, você se pergunta em casa, há outros deveres anexos? Há outros deveres anexos. Os deveres anexos se submetem a um rol exemplificativo. Dever anexo se submete a um rol exemplificativo, é um rol de exemplos. Rol de exemplos. É um rol exemplificativo, diz a doutrina estrangeira, portuguesa, por exemplo, através de autores como Carneiro de Frada, o Menezes Cordeiro. Diz a doutrina nacional, através de autores como Gustavo Tepedino, Maria Celina Bodin e tantos outros. A enumeração dos deveres anexos é uma enumeração exemplificativa. É uma enumeração exemplificativa. É um rol de exemplos. É um rol de exemplos. Então é possível sim
que se verifique a presença de outros deveres anexos. Eu irei citar para vocês aqui os mais famosos e 2 que estão na moda. Direito tem moda também, viu, Raiz? Direito tem suas modas. 2 que estão na moda, o que está na moda cai muito em concurso. Tá todo mundo. É que nem a Lava Jato, tá na moda. Né? Lava Jato, pelo visto, não vai sair de moda tão cedo. Mas enfim, eu dizia o seguinte: os deveres anexos mais usuais, triviais, irei citar para vocês, e 2 que você deve ter especial atenção. Os mais triviais: informação, já citei, assistência, quem vende tem que dar assistência. Tem até aquele ditado, né, que todo mundo aprende, né, que não dá assistência, abre a concorrência, né, e assim vai. Enfim, então, informação, assistência, zelo com a parte contrária, zelo. Em algumas relações, você tem que ter um dever anexo de sigilo. Sigilo, algumas relações impõem dever anexo de sigilo. Quer ver um exemplo de uma relação que impõe dever anexo de sigilo? A relação médico-paciente. O médico pode sair dizendo por aí qual é a doença que o paciente tem ou não tem? Não. Quer ver outra relação que impõe sigilo? A relação do advogado com o cliente. Eu posso sair por aí dizendo o que é que o cliente me disse ou não disse? Não. Eu tenho o dever de sigilo. Dever de sigilo. Então vejam quantos deveres, né? Informação, assistência, lealdade, sigilo, esclarecimento. O cliente lhe pergunta sobre uma determinada situação, você precisa esclarecê-lo acerca daquele tema. Todos estes deveres são deveres o quê? Anexos. Todos estes deveres, eu dizia, são deveres anexos. Estão lá implícitos no contrato. Estão lá anexos no negócio jurídico. Ainda que o seu negócio não tenha uma linha sobre este dever está lá dentro do negócio. Mas dentro destes deveres anexos, eu dizia a vocês, há 2 que estão na moda, tá? O primeiro deles é o duty to mitigate the loss. O dever de mitigar as próprias perdas. Duty to mitigate the loss, o dever de mitigar as próprias perdas, ou o dever do credor de não alargar o próprio prejuízo. Então, o dever de mitigar as próprias perdas, ou o dever de não alargar o próprio prejuízo. Tá aí, enunciado 169 do CJF. O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. Deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo, a mitigar as próprias perdas, a abrandar as próprias perdas. Você, credor, não pode ter aquele pensamento que alguns às vezes têm, de ter um dano maior para ter uma reparação ainda maior. Vou dar um exemplo. Você tem um seguro de veículos que cobre o para-brisa do seu carro, proteção de para-brisa. Bate uma pedra no seu para-brisa. Quando você celebrou o contrato de seguro, você recebeu lá um encarte da seguradora com letras garrafais, dizendo que se houvesse alguma lesão ao para-brisa, você deveria pegar o adesivo que está lá no encarte, colar no para-brisa e de logo ligar para a seguradora. Por quê? Porque se você não fizer isso, vai começar a bater sol naquele para-brisa, e aí aquele negócio ali que era pequenininho vai dilatar e vai, riscando o para-brisa. E aí uma rachadura que era pontual, um dano pontual, vai abrir o para-brisa inteiro. E o que seria um reparo de para-brisa se tornará a troca do para-brisa. Você, credor, segurado, que tem direito à reparação do para-brisa, tem o dever de não agravar o próprio prejuízo. Então você tem que avisar logo o sinistro, tem que colocar o seu adesivinho lá, para que a seguradora faça uma intervenção mínima. Você não deve pensar, vou deixar esse negócio aí para trincar o para-brisa inteiro e eu receber um para-brisa novo, porque melhor do que um para-brisa reparado é um novo. Não. Eu sei que a gente tem esse pensamento emergente, né? Coisa horrorosa. Mas não devemos fazer isso. Devemos evitar o próprio prejuízo. É aquela história, bateram no carro, e aí é perda total? Rapaz, não era perda total não, mas eu peguei um mecânico, amigo meu, ele acabou o serviço para a perda total. Tá louco? Outro dia eu vi um cidadão falando isso num bar, tá louco? Você não pode agravar o próprio prejuízo para ter uma indenização maior, uma reparação maior. É um dever anexo. Ainda nos deveres anexos famosos, né, que estão na moda,
Temos ainda o nemo potest venire contra factum próprio. Temos ainda o nemo potest venire contra factum próprio, que é a famosa proibição do comportamento contraditório. Nemo potest venire contra factum próprio, que é a famosa proibição do comportamento contraditório. Você não pode criar expectativa em alguém e depois, de forma infundada, desarrazoada, quebrar essa expectativa, quebrar esta confiança. Não dá. Não dá para você fazer isto, porque isto ocasionará uma quebra de dever anexo. Tem um exemplo muito interessante, é o julgamento do STJ. Olha que situação curiosa. Imagine que eu era casado e na constância do meu casamento eu vendi um imóvel. Vendi um imóvel. Eu deveria ter pego a autorização da minha esposa, mas eu não peguei. Vendi um imóvel. Recebi o dinheiro da venda, peguei metade do dinheiro, depositei na conta dela, da minha esposa. E falei, meu amor, lembra daquele imóvel tal? Vendi. Metade da grana tá aí em sua conta, tá aí, ó, o depósito que eu fiz. Pum. Ela recebeu e não falou nada. 17 anos depois, nós brigamos e vem o divórcio. E aí no divórcio ela fala, quero agora anular aquela venda lá atrás, porque eu não autorizei. Disse o STJ, minha senhora, se você sabia que o imóvel foi vendido, se você recebeu metade do valor e ficou em silêncio, você criou a confiança em todos de que você o quê? Concordou com a venda. Se você não concordava com a venda, que ajuizasse a sua ação, que fizesse uma notificação resguardando o direito de anular a venda, informasse ao comprador, fizesse algo. Não ficasse em silêncio. Agora não me vinha aqui, minha senhora, 17 anos depois, requisitar uma anulação da venda porque o casamento agora está acabando. Não me vinha aqui fazer isso. Não me venha aqui fazer isso, porque neste caso, obviamente, há uma quebra de confiança, há uma quebra de boa-fé. Pois bem, o STJ coloca um julgado aí de 2004, recurso especial 595631 de Santa Catarina. O STJ, julgamento aí de 2004, afirma o STJ que o descumprimento do dever anexo equivale ao descumprimento do próprio contrato. Claro. O descumprimento do dever anexo equivale ao descumprimento do próprio contrato. É responsabilidade civil contratual. Responsabilidade civil contratual. Perceba, por mais que o meu contrato não tenha uma linha, uma única linha, falando sobre informação, direito à informação, dever de informação, é como se, joga lá na tela, o dever de informação estivesse lá dentro, implícito no contrato. É um dever anexo, é um dever implícito de conduta. O descumprimento, portanto, do dever de informação equivale ao descumprimento do próprio contrato. Próprio contrato, porque é um dever anexo. É um dever anexo e este descumprimento do próprio contrato ocasionará uma responsabilidade civil objetiva. Ocasionará uma responsabilidade civil objetiva, que é aquela responsabilidade que independe da culpa. Então, ocasionará a responsabilidade civil objetiva, que é aquela, eu dizia, que independe da presença da culpa. Ok, gente? Beleza? Vista a função integrativa, vem comigo na tela, eu tenho a terceira função, terceira e última, que é a função restritiva ou limitadora. Tem notícia no artigo 187 do Código Civil e enunciado 26 do CJF. Artigo 187 do Código Civil, eu dizia, enunciado 26 do Conselho da Justiça Federal. É a nossa função restritiva, é a nossa função limitadora. O juiz, ele poderá intervir no contrato para restringi-lo, para limitá-lo
e adequá-lo à boa-fé. Então o juiz poderá intervir no contrato, eu dizia, para restringi-lo, para limitá-lo, para adequá-lo à boa-fé. É a nossa função restritiva, é a nossa função limitadora. Enunciado 26 do Conselho da Justiça Federal, artigo 187 do Código Civil. Um clássico exemplo da nossa função restritiva diz respeito às ações revisionais de contratos. Ações revisionais de contratos, ou se você preferir, ações revisionais de negócios jurídicos. Revisionais de contratos ou revisionais de negócios jurídicos. O juiz poderá intervir em um determinado contrato para revisá-lo e então adequá-lo à boa-fé. Imagine você que eu peguei um empréstimo em uma determinada financeira. Um banco. Fui lá, peguei um empréstimo em um determinado banco. Só que o banco cobra juros abusivos. 14% ao mês, 16% ao mês. Negócio absurdo. 14% ao mês, 16% ao mês é quanto o banco lá me cobra de juros abusivos. Eu então ajuizo uma ação e peço ao Poder Judiciário que intervenha nesta minha relação para revisar o contrato e limitar, restringir a taxa de juros para adequá-lo à boa-fé. Beleza. O juiz, com base em uma função restritiva, limitadora, adequará esta taxa de juros a limites éticos, a limites razoáveis. Ok, gente? Beleza? Pois bem, visitadas as funções da boa-fé, as funções da boa-fé objetiva, uma pergunta vem à tona, uma pergunta ganha espaço. Esta boa-fé, ela se aplicará apenas na fase contratual? Ou seria possível falarmos também de uma boa-fé pré e uma boa-fé pós-contratual? Como é que isso funciona? O artigo 422 do Código Civil tem uma redação um tanto quanto confusa em relação a este assunto. Porque o 422 do Código nos diz o seguinte: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Olha aqui. Assim na conclusão do contrato como em sua execução. A redação é entroncada, né? Não é muito das mais belas, não é das mais claras. Apesar da redação tanto quanto nebulosa, lá do artigo 422 do Código Civil, a doutrina, eu diria hoje de forma pacífica, cito dois enunciados do Conselho da Justiça Federal, enunciado 25 e 170, ambos o CJF, a doutrina, eu diria hoje pacífica, enunciados 25 e 170, ambos do Conselho da Justiça Federal, nos afirma, senhores, que esta boa-fé, sem dúvidas, ela vai desde o pré até o pós-contrato, desde o pré até o pós-negócio. Então ela vai desde o pré até o pós-contrato, desde o pré até o pós-negócio. Eu tenho boa-fé pré-contratual, boa-fé contratual e boa-fé pós-contratual. Então eu tenho boa-fé pré-contratual, boa-fé contratual e boa-fé pós-contratual. Ela vai do pré, eu dizia, até o pós-contrato, do pré até o pós-negócio. Boa-fé pré-contratual, professor, me dá um exemplo de boa-fé pré-contratual. Eu vou lhe dar um exemplo, eu costumo brincar em aula, eu vou lhe dar um exemplo que está em 11 de cada 10 livros de direitos. Todos trazem este exemplo, está lá inclusive na minha sinopse para concursos públicos da editora Juspódio, que foi lançada agora recentemente, atualizada. Está lá este exemplo desde a sua primeira edição. É o exemplo da SICA. SICA, Empresa de Extrato de Tomate. O que a SICA fazia no sul do país? A SICA tinha uma conduta padrão no sul do país. Entregava as sementes de tomate aos agricultores e já acertava com os agricultores a compra da safra integral. Obviamente por um preço mais em conta. Era negócio para a SICA, porque garantia a origem daquele tomate, né? Porque entregava sementes de qualidade.
Era negócio para os agricultores que iriam vender a safra inteira, não teriam dúvidas sobre a venda, não se preocupavam com questões de estocagem, transporte, nada disso. E também ainda era negócio para a SICA, que conseguiu um preço mais em conta, porque estava fazendo uma compra de safra futura ainda, uma compra antecipada. Era bom negócio para todo mundo. A SICA fazia isso há anos. Teve um determinado ano, amigo, que a SICA deu as sementes e quando veio a produção de tomate, a SICA falou, não compro. Não compro. Não compro, teve tomate demais, houve uma superprodução de tomate, eu não estou conseguindo dar vazão. Tomate é muito perecível, não tem como guardar, né? Pessoal aí que já comprou tomate sabe do que eu estou dizendo. Não há como você guardar o tomate, disse a SICA. Se eu pegar esse tomate todo aqui que vocês estão me dando e transformar em molho de tomate, o preço do molho de tomate desaba no mercado. Então, não tenho condição de absorver, não compro. Os agricultores ajuizaram ações requisitando indenização pela safra inteira, com base na quebra da boa-fé pré-contratual. Diziam os agricultores, eu apenas plantei tudo isso de tomate, porque eu tinha certeza que a SICA iria o quê? Comprar. Eu não diversifiquei o plantio, eu não me preocupei em transportar o tomate, eu não me preocupei em estocar o tomate, eu não me preocupei em colocar o tomate à venda, nada disso. Não me preocupei com nada disso. Porque eu tinha certeza que a SICA compraria toda a safra. Não posso agora ficar no prejuízo. E ganharam as ações. E é o clássico exemplo que costuma pintar em prova de boa-fé pré-contratual. Além do exemplo da boa-fé pré-contratual, lhe trago um exemplo de boa-fé agora pós-contratual. Boa-fé pós-contratual que alguns autores chamam também de pós-eficácia objetiva do contrato. Então, boa-fé pós-contratual, ou se você preferir, após eficácia objetiva do contrato. Beleza. Vamos a um exemplo aqui para dar uma clarificada na situação. O clássico exemplo aqui que é citado nos livros é o caso Zeca Pagodinho. Lembram do Zeca Pagodinho? Fez a propaganda da Skin. Lembra da propaganda? Todo mundo ficava, experimenta, experimenta, ele lá, reticente. Aí todos se calavam, filmavam a Juliana Paz. Ela dizia, experimenta, Zeca. Aí ele dava um sorriso, pegava o copo, experimentava. Beleza. O Zeca, assim como vários artistas à época, fora contratado pela Skin e colocaram lá no contrato dele, inclusive, uma cláusula que nós chamamos em direito coloquialmente de cláusula de geladeira, né? Ele fez a propaganda e não poderia fazer propaganda de nenhuma concorrente no ramo pelo prazo de um ano. Não me lembro exatamente o período. E foi bem remunerado para isso. Ocorre que, meses após fazer a propaganda da Skin, o Zeca resolveu fazer uma propaganda da Brahma, da Ambev. Tinha até uma musiquinha, dizendo que amor de verão dava e passava. Ele deu até entrevistas, afirmando que desde que ele é moleque, no cheirinho só toma Brahma, que experimentou a Skin, que a Skin era aguada. Enfim, meteu o pé pela mão, né? E acabou aí trazendo uma claríssima violação pós-contratual. Porque ele fez a propaganda de um fornecedor anterior, tinha uma cláusula de exclusividade, violou a cláusula de exclusividade, o que já quebraria a boa-fé contratual, e além de violar, fez uma propaganda denegrindo a própria propaganda dele anterior, quebrando aqui uma boa-fé pós-contratual, segundo os autores. Então, o clássico exemplo aqui da pós-eficácia objetiva, da boa-fé pós-contratual, é o caso Zeca Pagodinho. A boa-fé, então, amigos, eu dizia, é a nossa regra de ouro. É regra de ouro na interpretação dos negócios jurídicos. Mas, ao lado da boa-fé, eu tenho outras regras interpretativas importantes. Vem comigo na tela. Eu tenho outras regras interpretativas importantes. São as demais regras interpretativas do negócio. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com cláusula de não valer sem instrumento público, esta é da substância do ato. Então, se eu faço, por exemplo, uma promessa de prestação de serviço, dizendo que o contrato principal de prestação será por escritura pública, se eu não fizer o contrato principal por escritura pública, o negócio é nulo. Porque esta forma é da substância do ato. Segunda regra, artigo 112, nas declarações de vontade,
se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Devemos tentar buscar a intenção das partes. Se eu tenho um contrato que tem assim, contrato de empréstimo, e aí cláusula primeira, João emprestará o bem a Luciano, que lhe pagará o valor mensal de R$1.000. Isso não é empréstimo, porque empréstimo é gratuito em regra. Isso é locação. Vamos interpretar este contrato como uma locação, porque a intenção das partes era de locação. Tanto é que pactuaram remuneração, se equivocaram no título. Então, nos negócios, mais vale a intenção do que o sentido literal. E a última regra, já vista lá na aula de lei de introdução, nos negócios benéficos, que são os gratuitos, e na renúncia, a interpretação é restritiva. A doação tem interpretação restritiva, porque é um negócio benéfico. A renúncia tem interpretação restritiva. Enfim, são as nossas demais regras interpretativas do negócio. No próximo bloco, retornarei analisando os defeitos do negócio jurídico. É um minutinho, até daqui a pouco.